Olá, pessoal! Bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Inteligência Artificial no Ambiente Profissional. Sou o professor instrutor principal desta jornada e hoje nós vamos ter uma aula inteira dedicada à engenharia de prompt. Olá, turma! Sou a professora co-instrutora e é excelente estar com todos vocês novamente para mais esse aprofundamento. O nosso objetivo central com a aula de hoje é muito claro. Nós vamos ensinar como aplicar técnicas fundamentais de refinamento de comandos, o famoso Prompt Engineering, para melhorar radicalmente a qualidade e a precisão das respostas que as IAs geram no dia a dia. E para contextualizar a importância desse tema, pensem no impacto prático disso para a vida profissional de quem nos acompanha. Dominar a engenharia de prompt deixou de ser um diferencial técnico e passou a ser uma competência de comunicação básica. É a diferença entre passar horas brigando com a máquina para obter um rascunho medíocre ou conduzir a ferramenta para entregar análises brilhantes em minutos. Perfeito. É exatamente essa a nossa missão hoje. Mostrar como deixar o amadorismo de lado e passar a operar essas ferramentas com intenção e estrutura metodológica. Para iniciarmos, a nossa bibliografia oficial aponta que a frustração diária de muitos profissionais vem de um mal-entendido fundamental sobre o que essas ferramentas realmente são. Existe uma tendência muito natural de tratar a inteligência artificial generativa como se fosse um mecanismo de busca tradicional. Um buscador anabolizado, por assim dizer. Exato, um grande buscador de internet. Mas a arquitetura tecnológica é completamente diferente. O motor de busca padrão, ele localiza informações pré-existentes. Ele varre a rede procurando correspondências exatas para as palavras digitadas. Os grandes modelos de linguagem, por outro lado, não localizam absolutamente nada. Eles geram. É um cálculo estatístico. Sim, eles calculam a continuação matemática mais provável de um texto com base na entrada no input que receberam. E isso muda completamente a forma como a nossa interação com a máquina deve acontecer. Analisando os fundamentos teóricos desta aula, fica muito evidente o problema da ambiguidade. Um erro comum, extremamente comum, aliás, no ambiente corporativo, é aquela expectativa quase mágica de que a máquina vai ler a mente do usuário. A ilusão do contexto implícito. Isso. O profissional senta na frente do computador com pressa e digita um comando incrivelmente vago. Algo como, me ajude com o relatório. A inteligência artificial não tem uma bola de cristal no servidor dela. Ela não tem acesso ao contexto do seu departamento, não sabe se esse relatório é financeiro, se é criativo, desconhece as métricas da organização e não faz a menor ideia de quem é a audiência final daquele documento. E, bom, o resultado desse comando vago é inevitável. Uma resposta igualmente genérica, rasa e quase sempre inutilizável. É a aplicação pura daquele ditado clássico da ciência da computação: entra lixo, sai lixo. Se a entrada é pobre. Exatamente. Se a entrada é pobre em detalhes, o cálculo estatístico do modelo vai buscar a média da internet. E a média da internet geralmente é um texto sem profundidade, repleto de platitudes. Agora, quando adicionamos especificidade, contexto, restrições e exemplos claros, nós efetivamente estreitamos o espaço de respostas possíveis. Em vez de o modelo ter milhões de caminhos abertos, ele passa a ter um único corredor muito bem delineado. E é para pavimentar esse corredor que a nossa literatura do curso apresenta um framework metodológico estruturado. É uma verdadeira checklist mental, um padrão ouro que todo aluno aqui deve percorrer antes de apertar a tecla Enter. O acrônimo é PACF. PACF. Papel, ação, conteúdo, exemplos e formato. Vamos dissecar cada uma dessas 5 letras para que fique absolutamente claro o peso prático dessa metodologia. Começando pela letra P de papel. O primeiro passo da nossa instrução é dar à máquina uma identidade funcional muito clara. O impacto dessa atribuição de papel é muito profundo do ponto de vista técnico. Quando o comando se inicia como atue como especialista em gestão de projetos de inovação com experiência em direito administrativo, ocorre uma mudança nos pesos estatísticos dentro da rede neural. Ela reconfigura o próprio vocabulário. Com certeza.
O modelo é forçado a mobilizar um jargão técnico, um tom de voz e uma lógica argumentativa que pertencem àquele universo profissional específico. Ele descarta na mesma hora as abordagens leigas. É um ganho de maturidade no texto gerado que acontece de forma instantânea, simplesmente por definirmos quem a máquina deve emular. Fazendo uma analogia para os nossos alunos, é a diferença entre pedir um conselho sobre uma dor no peito para uma pessoa aleatória na fila da padaria ou pedir o mesmo conselho dentro do consultório de um cardiologista. O papel, na verdade, filtra o ruído do mundo. Excelente analogia. E passando para a próxima etapa do framework, nós temos a letra A, de ação. A bibliografia do curso bate muito na tecla da precisão absoluta dos verbos. Comandos que usam fale sobre, pense em ou escreva um pouco sobre dão muita margem para a máquina devagar. O modelo precisa de diretrizes operacionais. Verbos inespecíficos geram respostas dispersas. As melhores práticas mostram que devemos usar verbos imperativos e delimitados. Elabore, resuma, identifique, compare, estruture. E um detalhe muito importante: se a tarefa for complexa e envolver várias etapas, é mandatório enumerar cada uma delas. Dividir para conquistar. Exato. Passo 1. Analise os dados do trimestre. Passo 2. Compare com as metas de sustentabilidade. Passo 3. Redija a conclusão executiva. Essa fragmentação da ação impede que o modelo se perca no meio do processamento computacional. Isso nos leva diretamente ao elemento que atua como verdadeiro divisor de águas entre um comando amador e um profissional. É a letra C, o conteúdo. O conteúdo é a transferência da nossa realidade para dentro da máquina. É o ecossistema do pedido. E, historicamente, essa é a etapa mais negligenciada pelos usuários. Sem dúvida. Como a IA não vive o dia a dia da empresa, é dentro do conteúdo que inserimos o setor da indústria, quem é o público-alvo, quais normas regulatórias se aplicam, o tom institucional e os dados brutos. Para ilustrar a importância disso, podemos pensar na nossa própria dinâmica corporativa humana. Sim, se um diretor pede a um analista júnior recém-contratado para redigir um e-mail a um cliente importante, mas não diz qual cliente é, qual o histórico de negociação ou o objetivo central daquela mensagem, o analista vai falhar, por mais brilhante que ele seja. O modelo de linguagem sofre do mesmíssimo déficit. Inserir o conteúdo é fornecer essa bagagem. É ancorar a probabilidade das palavras na realidade do negócio. Para consolidarmos a primeira parte da nossa checklist, então, o papel define quem a IA é. A ação diz exatamente o que ela tem que fazer. E o conteúdo pinta o cenário completo de onde e para quem ela está fazendo aquilo. Perfeito. Entrando agora na segunda parte do nosso framework PACIF, chegamos à letra E de exemplos. Mostrar à máquina o padrão esperado é uma técnica vital, referenciada na nossa base científica como Few-Shot Prompting. O Few-Shot Prompting, que em tradução livre seria algo como dar instruções com poucos exemplos, é fornecer pequenos fragmentos reais do que se espera receber para que a máquina simplesmente faça um espelhamento daquele padrão. E isso resolve um dos maiores gargalos corporativos, que é o tom de voz da comunicação. Resolve completamente. Organizações possuem identidades particulares. Algumas empresas de tecnologia são diretas e informais. Já instituições financeiras ou escritórios de advocacia exigem grande formalidade e rigor. Ao colar no seu prompt um exemplo de um parágrafo anterior que já foi aprovado pela diretoria, a IA mapeia a cadência das frases, o vocabulário, o ritmo institucional. Sem esse balizamento, a resposta sempre soa como se tivesse sido escrita por um robô. Fica artificial. E, finalmente, para fechar o acrônimo, temos a letra F, de formato. Trata-se da exigência visual e estrutural do resultado. Se a demanda é uma tabela comparativa, o aluno deve pedir uma tabela com as colunas X e Y. Se há um e-mail pronto, deve exigir assunto, corpo do texto e assinatura formal. Mas tem um ponto sobre o formato que a nossa teoria destaca com muita força. Ele não serve apenas para dizer o que a IA deve fazer. Ele é a principal ferramenta de controle para dizer à máquina o que ela não deve fazer. As chamadas restrições negativas. Isso. É no formato que estabelecemos as fronteiras de segurança. Instruções como não utilize adjetivos superlativos, limite sua resposta a exatas 300 palavras, ou
Não faça nenhuma suposição que não esteja nos dados fornecidos. Essas barreiras impedem a IA de tentar ser inventiva onde precisamos de rigor absoluto. Toda essa teoria brilhante, mas precisamos ver como isso opera no chão de fábrica. Vamos abrir nosso espaço para enriquecimento e trazer exemplos reais, cenários que já estamos observando agora, no contexto de 2025 para 2026. Excelente! Vamos pegar a redação de um comunicado interno sobre a nova legislação de conformidade trabalhista que entrou em vigor recentemente, em janeiro de 2026. Boa. Se um gestor de RH inexperiente digitar apenas "escreva sobre as novas regras de 2026", vai receber um artigo acadêmico gigantesco e inútil para a operação. Mas, aplicando o PASEF, a instrução muda de figura. O papel atue como especialista em comunicação institucional de recursos humanos, a ação redige um comunicado oficial resumindo os impactos da nova lei, o conteúdo informe que a audiência são todos os operadores logísticos da nossa fábrica, com escolaridade variada, e que haverá um treinamento obrigatório de segurança. E aí entram as restrições no formato. Texto acolhedor, linguagem muito acessível, máximo de 3 parágrafos curtos, terminando com o link para o sistema interno de inscrições. A saída gerada por esse comando será instantaneamente utilizável. A IA não vai perder tempo citando os artigos da lei, porque o conteúdo já disse que o público é da operação logística e o foco é a inscrição no treinamento. Um outro exemplo prático, muito focado em análises técnicas. Imagine um processo de due diligence no início de 2026, onde é preciso analisar um relatório de governança ambiental gigante. Nesse caso, a criatividade da ferramenta precisa ser zero. O papel é de um analista de conformidade normativa sênior. A ação é identificar não conformidades operacionais no documento anexado. O conteúdo estipula que o foco são os padrões ISD para o mercado europeu em 2026. E o formato é vital aqui. O comando deve ser muito claro. Apresente os resultados em uma lista numerada, ordenada por nível de risco jurídico. E a restrição negativa fundamental: não faça inferências. Se o dado não estiver no relatório, apenas declare a ausência de informação. Essa estrutura impecável transforma um gerador de textos em um inspetor lógico muito rigoroso. Mas, claro, a nossa literatura prevê que nem sempre o resultado será perfeito na primeira tentativa. É aqui que entramos na parte de técnicas complementares. Porque, de fato, as IAs cometem deslizes. E a nossa aula é enfática ao ensinar que engenharia de prompt não é apertar um botão e esperar um milagre. É um processo contínuo chamado de refinamento iterativo. O aluno precisa entender que é um diálogo técnico com a máquina. Se o resultado não ficou bom, nós usamos as próprias letras do PASEF como uma matriz de diagnóstico. Como um médico examinando os sintomas. Exato. Se a resposta da IA voltou generalista demais, parecendo um trabalho de colégio, qual foi o erro? O diagnóstico é uma falha na letra C, de conteúdo. Faltou profundidade, faltaram os dados da empresa, a máquina não tinha insumo. E se o texto voltou preciso nos dados, mas soando extremamente informal, cheio de gírias corporativas desnecessárias, o erro foi na letra P, o papel. O papel definido não foi sério ou acadêmico o suficiente. A cada nova iteração no chat, o aluno ajusta o comando original até que a resposta atinja o nível de excelência. Avançando nas técnicas, temos uma estratégia teórica que altera drasticamente a capacidade de raciocínio da IA. O conceito é o Chain of Thought, a cadeia de raciocínio. O impacto dessa técnica para problemas lógicos é fenomenal. Fenomenal. Consiste basicamente em adicionar uma instrução específica no momento da resposta. Você pede à máquina que analise o problema passo a passo antes de apresentar a conclusão final. O que acontece nos bastidores computacionais é que o modelo, ao ser forçado a detalhar seu pensamento em texto, cria um espaço de rascunho. Ele alinha os dados usando o passo 1 para resolver o passo 2 e assim sucessivamente. É uma forma de impedir que a IA salte direto da premissa para a conclusão sem fazer a conta no meio do caminho. Isso diminui muito o risco das alucinações. E só para garantir que estamos todos na mesma página, uma alucinação em IA é quando o modelo inventa um dado, cria uma lei que não existe ou altera um fato financeiro e apresenta isso com total confiança. A técnica da cadeia de raciocínio
expõe o como a máquina chegou na resposta, permitindo que ela mesma corrija sua trajetória matemática ou analítica antes de entregar o texto final. Maravilha! A última técnica avançada que precisamos abordar na aula de hoje envolve o uso de arquivos. A funcionalidade de fazer o upload de planilhas imensas ou contratos de 50 páginas para que o modelo trabalhe em cima desse material anexado. Essa é a máxima expansão possível para a letra C do conteúdo. Contudo, nossa bibliografia oficial traz um alerta de segurança da informação gigantesco sobre isso. É o alerta da confidencialidade corporativa. Sim, inserir dados estratégicos, segredos industriais ou informações de clientes protegidas pela Lei Geral de Proteção de Dados em plataformas abertas de inteligência artificial é um risco jurídico enorme. O aluno precisa ter clareza de que o uso de anexos pressupõe que ele está utilizando um ambiente corporativo fechado ou que os dados foram rigorosamente anonimizados antes do upload. Essa é uma regra inegociável. Mas assumindo que os dados são públicos ou o ambiente é homologado e seguro, o aluno precisa garantir que a máquina leia o arquivo anexado e não traga informações aleatórias da internet para o resumo. Como garantir esse foco absoluto? Aplicando as delimitações negativas do formato com extremo rigor. A tendência de um modelo de linguagem é tentar completar vazios com o seu treinamento base. Para evitar isso, o aluno deve escrever: baseie sua análise estrita e exclusivamente no documento anexado em formato PDF. Sob nenhuma hipótese, adicione informações externas ao arquivo. Essas travas de segurança transformam a interação. A IA atua apenas como uma lente de aumento sobre o seu documento, garantindo confiabilidade total na resposta. Fazendo uma grande síntese de tudo que cobrimos hoje, fica evidente que a engenharia de prompt está muito longe de ser programação. Lida-se, antes de tudo, com clareza estrutural. E a capacidade de organizar pensamentos. Qualquer profissional em qualquer área que domine o framework PACE, definindo o papel, detalhando a ação, enriquecendo o conteúdo, fornecendo exemplos e restringindo o formato, consegue extrair um valor inestimável dessa tecnologia. Ao dominar a iteração constante e o raciocínio passo a passo, nós deixamos de gastar horas corrigindo rascunhos rasos. Essa fluência tecnológica não substitui o nosso pensamento estratégico. Na verdade, ela terceiriza o esforço braçal e cognitivo básico para a máquina, liberando o nosso foco para a tomada de decisão crítica e para a inovação real. E para fecharmos a nossa terceira aula, gostaria de deixar uma provocação intelectual para os nossos alunos refletirem. Pensem no seguinte: se a chave mestra para extrair a mais alta performance de uma inteligência artificial é a nossa própria capacidade de estruturar instruções precisas, fornecer contextos ricos e eliminar qualquer sombra de ambiguidade, será que aprender a interagir com máquinas usando o PaySaf não acabará silenciosamente treinando o nosso próprio cérebro corporativo? É uma reflexão excelente. Será que, ao nos acostumarmos a exigir clareza e estrutura de uma rede neural, não nos tornaremos líderes, gestores e comunicadores muito mais precisos, empáticos e eficientes nas nossas interações diárias com outros seres humanos? Fica esse questionamento de como a tecnologia pode estar elevando a nossa própria barra de comunicação interpessoal. Muito a se pensar. Bom, pessoal, convido todos vocês que estão acompanhando o nosso curso a visitarem e seguirem o perfil do nosso idealizador, o professor Robson, no LinkedIn. Vocês podem procurá-lo pelo nome completo, Robson Santos da Silva, ou pelo nome de usuário, Cigrup Robson, C-I-G-R-O-B-S-O-N. Todo o embasamento desta aula foi estruturado por ele. Vale muito a pena acompanhar os conteúdos e aprofundamentos que ele compartilha por lá. E lembrem-se de se preparar para o nosso próximo encontro. A nossa próxima aula será dedicada ao tema fundamental, o uso responsável, a ética e a segurança da inteligência artificial. Onde o nosso objetivo será justamente identificar riscos, limitações técnicas, vieses algorítmicos e todas as implicações legais e organizacionais dessa adoção em larga escala. Acompanhe a bibliografia, estruturem seus prompts usando o método ensinado e nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço a todos. Até a próxima, turma. Bons estudos!